Yo voy a leer un texto hoy, siguiendo nuestra programación del Evangelio de Juan. Juan capítulo 8, yo voy a leer del 1 al 11. Y pido que ustedes me acompañen en esta lectura. Evangelio de Juan, capítulo 8, de 1 a 11. Estamos con Pastor Billy haciendo la secuencia del Evangelio de Juan. Y hoy nos toca el capítulo 8. E disse assim: E Jesús se foi al monte de los olivos, e por la mañana volvió al templo, e todo el pueblo vino a él, e sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandou Moisés apedrear a tales mulheres. Tu, pois, que dices? Mas esto decían tentando-lhe, para poder acusar-lhe. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Oremos. Dios querido, una vez más, delante de tu palabra, ilumínanos para entender tu enseñanza para el día de hoy, a mí y a mis hermanos, en el nombre de Cristo. Amén. Un texto interesante que quero destacar acá neste texto, mirando esta história, hablando um pouco sobre pecado. Pecado. É um tema que aparece acá. Pecado. Sus efeitos são devastadores. Minha hija está competindo comigo acá. Adentro, afuera, arriba, abajo, ella me está ganando, ¿no? Así. Es una bendición, ¿no? Ellas se reín porque a veces son ellas que están ahí y no se dan cuenta, ¿no? Pero déjala tranquila, déjala que cante tranquila. El público que tiene ahí es más complicado del público que tengo acá para dominar. Quédense tranquilos. Entonces, está bien, no es pecado. ¿Tá? El pecado es un tema mucho más complicado. El pecado trae efectos devastadores en la vida de los seres humanos. El pecado es algo tan grave que los seres humanos están tratando de anularlo, de quitarlo de sus pensamientos, sacar esta palabra de su vocabulario. Los psicólogos, hay corrientes de psicología que tratan de quitarlo de todo, porque la realidad del pecado es algo muy difícil de solucionar en la vida de un ser humano. Entonces, el intento de borrarlo es más fácil. 1 Corintios 15, 56 dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Su poder es la ley. Pablo escribió eso. Está en 1 Corintios 15, 56. El aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón es de la muerte, tiene en su veneno ahí el pecado. ¿Están buscando ahí? Yo leo para ustedes. Ustedes son como los de Berea. Ustedes, se yo cité, van a conferir, y me encanta eso. Pero 1 Corintios, capítulo 15,
56. Dice, 56 dice, ya el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. 56. ¿Está bien? Hay algunos de Berea que leem e estão peleando com o predicador acá, pero está escrito acá que é 56, não é 55. Entonces, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado está en la ley. ¿Por qué? Porque quando a lei diz que algo está mal, e eu lo pratico, eu me entero que tenho pecado. Esse é o poder do pecado, a lei. A lei me hace ver que sou um pecador. Este é o tema. E o pecado produz muerte. Muerte. Romanos 6:23, el que quiera ver, está escrito allá que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado, el resultado del pecado es muerte. Es muerte. Entonces todo que peca, todo el que peca, muere. E acá não estamos dizendo qualquer tipo de pecado. Estamos dizendo pecado. Essa natureza que o ser humano tem de cometer lo malo, seja qual seja. E a lei ressalta as várias ações que uno pode ter, que aponta para uma realidade que somos pecadores. Não é assim, eu vou morrer porque este pecado. Não. Qualquer pecado, la paga é a morte. Porque apunta para uma natureza, uma tendência de nosso ser, el hecho, a verdade, de sermos pecadores. Eu nasci pecador. Por isso estou condenado à morte. E não somente a morte física, pero la muerte en su esencia más explícita y verdadera, que es estar separado de Dios. Y en este sentido, nacemos muertos, los seres humanos, porque ya nacemos separados de Dios. E necessitamos ser salvos desta tragédia. Nenhuma ação pecaminosa foi hecha por el ser humano en el vientre de su madre. Pero aí já está el pecador, separado de Deus. É uma realidade, nascemos desta maneira. E no processo de nossas vidas, pecamos como resultado de sermos pecadores. O pecado é devastador na vida do ser humano. Os pecadores sofrem. Tem um pastor, o pastor já, que vai estar com vocês dentro de um rato, se chama Pastor Sasha. Este nome não é grego nem hebraico. É um apodo que lhe deram quando era chico. E não saiu mais de sua vida. Sasha. Então, pastor Alexandre, que nós chamamos com carinho de Sasha, ele sempre disse: os pecadores sofrem. E os que sofrem, pecam. A vezes sofres algo em tu vida, não tens uma ação direta para este sofrimento, pero al sofrer, a reação natural que temos é pecar por este motivo. ¿Por que peleaste com o tipo em la calle, no trânsito? Porque estava nervioso. E por que estava nervioso? Porque peleei com minha mulher em casa. E saí e o homem me cortou com o auto e eu bajei do auto e lhe peguei
Pero ¿por qué lo hiciste? Porque mi mujer es una desgracia y la oreja del otro pagó por eso. Entonces los que sufren, pecan. Los que pecan, sufren. Porque cuando nos equivocamos, sufrimos también las consecuencias de esto. Y acá nosotros tenemos ahora el relato acá en el Evangelio de Juan acá que tenemos de una mujer que fue sorprendida en adulterio. Cabe una observación acá, que este texto, si ustedes agarran del versículo 53 del capítulo 7, o sea, el último verso del capítulo 7, que es el 53, hasta el 8, 11, en algunas Biblias, como una traducción que tengo en portugués, ellas están separadas por colchetes, no sé cómo se dice acá, que é quadradito, não é aquele assim. Parênteses reto. Graças. Colchete. Colchete, muchachos. Quer haver parênteses reto. Ah, sim. Los dos não vão tomar na cena, hoje já está todo assim. Então, colchetes o parênteses reto, como quiera, está separado esse texto em algumas Bíblias. ¿Por quê? Porque nós não temos o original que escreveu Juan. Juan escreveu o Evangelho e isso se deteriorava com o tempo, porque era hecho não em papel como temos agora em prensa, pero a tinta em piel de animais aí, os papiros eram hechos. E isso tinha que ser copiado e copiado porque o original se deteriorava. Então se haciam cópias disso. E há então duas classes de cópias que os estudiosos classificam, que são as cópias que se repetem por mais vezes, que são praticamente iguais, ou seja, se repetem muito, pero há algumas cópias que são mais antigas, que tem alguns detalhes de cópia diferentes de acá. Nada muito importante, a parte nada importante. Pero no Evangelho de Juan, este texto em alguns escritos mais antigos, eles não aparecem. E em los textos mais recentes, em vários deles, se repite. Há alguns estudiosos que valoram mais a tradução de lo que se repite mais, porque se repite mais é porque realmente um puso por acá e outro puso por acá, e se repetiu em todos lados, então é uma evidência que esse é o melhor a ser impresso, a ser considerado como cerca do original. E outros dizem, não, por ser mais antigo, estamos mais cerca del que lo escreveu, então este é o melhor, ¿no? Então, o que hacemos? Há linhas que defendem uma coisa e outra, e eu como pastor, eu buscando estas informações, eu sempre aprecio as duas posições e as argumentações que têm, considerando outras coisas, como, por exemplo, se o texto está dentro do contexto de toda a Bíblia, como teologia, ou seja, a Bíblia explica a Bíblia, então é importante entender isso, não? Os referentes que há no próprio texto, que são referentes da própria Escritura, dentro de um contexto que está dentro de uma harmonia teológica de Gênesis a Apocalipse. E eu considero este texto, então, um texto que estaria provavelmente dentro do original. Uma teoria que eles têm é que este texto foi agregado porque oralmente se decía sobre este hecho de Jesús, e como toda a igreja tinha como certo que isto era verdade, lo pusieron no Evangelho de Juan e agregaram este texto porque era assim. Essa é uma teoria que não me gusta muito, mas se vocês buscam um pouco mais, vão encontrar gente que habla isso, não?
Então, eu considero este texto particularmente parte do Evangelho de Juan. Outros dizem que se você empieza del 7:52 e vai ao 8:12, tem mais sentido o contexto. Porque eles dizem que aí tem sentido, se vas lendo o 52, que é o texto que Jesus está falando com os fariseus, e depois vai direto ao texto 12, aí tem mais sentido a sequência. Eu les digo que eu vejo também uma lógica na própria sequência de lo que está acá. Então, explico isso porque é uma realidade, não estamos acá para ocultar verdades e tampouco para confundir a ustedes, mas só para entender que há esta discussão sobre este texto em especial. ¿No? Está em las escrituras há muitos anos, há siglos, ¿no? Considerado como escritura. Há texto em Marcos que passa por esta questão de não estar em dos melhores textos, ¿no? Melhores são os mais antigos e mais inteiros, vamos assim dizer, porque temos pedaços de cópias de fechas e se vai juntando, é um rompecabezas, e essa gente é muito habilidosa em poder fazer todo este trabalho e trazer-nos o melhor da Bíblia, não? Então, les digo que este texto em particular tem todas as condições de considerarmos como texto de Juan. Solo se encontra no Evangelho de Juan. É interessante a quantidade de meditações, livros e pregações que existem sobre este texto. Se vocês vão na internet e põem Juan 8, de 1 a 11, vai aparecer um monte de predicadores predicando sobre o texto. Não é interessante. E só se encontra em Juan, no Evangelho de Juan. E eu les explico agora porque entendo que está dentro do contexto da história, não? Então, depois de um discurso largo que Billy predicou todo o capítulo 7 acá, sobre a charla de Jesus com os fariseus, cada um se foi a sua casa e Jesus se foi ao Monte de los Olivos e voltou ao templo e se encontra novamente ensinando no templo, e aí se dá a experiência desta mulher e uma larga charla depois com os fariseus e publicanos e sacerdotes. Cerrando este parênteses, ¿no? Então, nós seguimos acá, hablando um pouco do pecado e seus efeitos, analisando acá o texto que se propõe. Jesus se foi ao Monte de los Olivos e por la mañana volvió ao templo e todo o pueblo vino a ele e sentado ele les ensinava. Jesus ensinava no templo. Era uma prática comum. Com 12 anos, Jesus se perdeu de sua comitiva aí, que vinha a Jerusalém, e estuvo aí na porta do templo discutindo com os maestros. Pero como um muchacho de 12 anos, ele perguntava e contestava. Então, ele tinha uma posição de respeito hacia os maestros, porque perguntando e discutindo, tratava de temas importantes e todos se maravilhavam de um muchacho de 12 anos ter tanta sabedoria. Pero acá agora Jesus, já homem formado, 30 e pico de anos, agora sim, já como maestro, ensinava no templo. Pero ele não pertencia a este grupo de escribas que hacían as cópias de las escrituras. Los fariseus, o partido religioso e político da época, e de los sacerdotes que ministravam no templo. Ele não estava metido aí, ele vivia em Galileia e ele bajava a Jerusalém. E nestas ocasiões, por las fiestas, ele então estava aí predicando, ensinando. E no verso 3 diz: então os escribas e os fariseus le trajeron una mujer sorprendida en adulterio
e poniéndole en medio le dijeron, Maestro, esa mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Entonces ellos trajeron a la mujer hacia Jesús. Bueno, sois maestro, podéis juzgar las situaciones de nuestro pueblo. Entonces tenemos acá una mujer, dice, sorprendida en el acto, o sea, ella fue sorprendida practicando el adulterio. Não é que se enteraram que ela praticou o adultério, pero eles la sorprenderam praticando o adultério. Ou seja, ela estava com outro homem que não era sujo, e este homem estava com ela e não era a mulher deles. Então, era um ato de adultério. Pero eles trajeron a mulher. Se ela foi surpreendida no acto, estavam os dois aí. A mulher foi levada a Jesus. E aí que disseram a Jesus? El 5 disse, e em la lei, uma vez que lá encontramos acá em adultério, ela já estava posta no meio, já estava em uma posição de exposição pública de seu pecado, e disse, e em la lei, nos mandou Moisés apedrear a tales mulheres. Tu, pois, que dizes? A lei dizia que a pessoa, a mulher que era surpreendida em adultério, deveria ser apedreada. Tu que dizes? Então, se vamos à lei, Éxodo 20, 14. Então, se vocês vão aí em Éxodo 20, 14, diz assim, não cometerás adultério. É interessante que os 10 mandamentos, há mandamentos que se explica bastante por que do mandamento. Como é o 7º dia, há uma explicação larga, honrar a padre e madre para que se prolongue estes dias sobre a terra, pero não cometerás adultério, não matarás e não hurtarás, não dirás falso testemunho contra seu irmão. Estava claro, não havia que explicar o agravio disso. Então, não se poderia adulterar. Era um pecado grave da lei. Se vocês vão a Deuteronômio 5:18, é a repetição da lei, tal qual acá. Pero em Levíticos 20:10, se vocês vão a Levíticos 20, Levíticos 20:10. Diz assim: se um homem cometer adultério com a mulher de seu prójimo, el adúltero e la adúltera indefectiblemente serão muertos. Se um homem adultera com uma mulher, os dois, adúltero e adúltera, deverão ser muertos. Então, acá não está só a lei, não adulterarás, pero acá Moisés em Levíticos põe, e a maneira como vamos a tratar este pecado em nossa sociedade é matando o que cometer adultério. Era a maneira de inibir a prática do adultério em la sociedade, é executando os adúlteros. Então, se quitava a vida. O pecado era pecado. Em la lei de Moisés, a maneira de disciplinar os pecadores e a sociedade era com a pena capital, a morte. Ok? Deuteronômio 22, no verso 22, se vocês vão aí, Deuteronômio, já estou em Levítico, espera. Deuteronômio 22,
Então, Deuteronômio 5:18 está, não adulterarás, e no 22:24 disse, se fuere surpreendido algum acostado com uma mulher casada com marido, ambos morirão, el hombre que se acostou com a mulher e a mulher também. Assim quitarás el mal de Israel. Se houver uma muchacha virgem desposada com algum, e alguno la hallare en la ciudad e se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. A la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, nosotros vemos que Moisés había dado la ley de Dios, no adulterarás, y después él escribió cómo se debería ejecutar el juicio del pecador en la sociedad, para quitar el pecado del medio de Israel. Entonces la pena de muerte era para quitar el pecado del medio de Israel. Los de Israel que miraban y decían, este adulteró y le quitaron la vida, yo no voy a hacer lo mismo. Entonces esa era la idea, la pena capital. La consecuencia del pecado en Israel era la muerte por el pecado de adulterio. Y entonces Jesús, ahora volviendo a Juan, capítulo 8, dentro de este contexto de ley mosaica, los judíos que hacían caso a la ley de Moisés estavam perguntando a Jesus o que fazer com esta mulher. Porque se Jesus predicava o perdão e dijera, não la matem, Jesus não cumpre a lei. Se Jesus disse, há que apedrear a mulher, aí poderiam dizer, viste, este é tão cruel e firme como nós estamos bem, e ele não predica nada diferente de nós, é tal qual como nós. E queriam pôr Jesus em uma situação difícil. Por isso que disse, eles queriam tentar a Jesus. De alguma maneira, dizendo, sim, podem matá-la, ou não la matem, de qualquer maneira, ele estaria complicado com a multitud. Estaria mal com a lei, o mal con el pueblo. Pero é interessante que acá eles trajeron solo a mulher. E a lei dizia que eram os dos. ¿Dónde estava o homem? ¿Dónde estava o homem? É a primeira coisa. Segundo, por que tentar a Cristo se eles eram os doutores da lei? Então, eles estavam utilizando de um pecado para perseguir a Cristo. E eu quisiera fazer com que vocês puedan pensar como o pecado é uma desgraça. Porque por um pecado que a mulher cometeu com o homem, já houve o pecado de la injusticia, porque só a mulher ia pagar por este pecado. Já houve o pecado de la mala intenção de utilizar uma situação horrível para incriminar a outro, que era Jesus, por temas políticos que les interessavam, porque Jesus tinha o apreço de la gente, e a gente que estava no poder se ponia celosa, aún mais temerosa de la ascensão popular de Cristo. Então, mirem quantos pecados podem saltar de um pecado. E por que passa isso? Porque o homem é pecador. E o pecador peca. Peca por não reconhecer a Cristo, peca por perseguir a Cristo, peca por gana de poder, peca por injustiça, porque estavam praticando injustiça cá, porque só queria apedrear a la mulher. Pecado.
O pecado é devastador na vida do ser humano. Porque não está sendo tratado acá e evidenciado aqui só o pecado da mulher. Este texto aqui demonstra o pecado de todos que estão involucrados, com exceção de um, que nunca pecou, porque não teria esta natureza de pecado, que era Cristo. E então estava aí a expectativa, a multitud toda aí mirando, a mulher avergonzada e já sabendo que estava por morir-se. Os fariseus aí, agora, agarramos em uma trampa a Cristo, ou ele se põe contra a lei, ou contra a gente, agora sim le vamos a quitar-lhe a popularidade, e Cristo, que hace? Escreve no piso com o dedo. Vocês já estão inquietos com meu silêncio. Que vai falar, Marcelo? Dale, abre. Que passou? Eu me queria um segundito callado. Imaginem-se nesta situação tensa, todos esperando o que vai ser Jesus. E Jesus não disse nada. E aí, então, uno vai perder a paciência, como algum acá poderia dizer, Marcelo, vai seguir predicando, não? Se chega a demorar muito. Mira a hora, temos cena, todo. Então, se uno chega a Jesus, responder todos os dias, não decimos bem nós outros, estamos acá predicando o texto de Bíblia acá, volvemos na página. Le dijeron, maestra, essa mulher mandou Moisés, el 6, mas esto decían tentándole, pero Jesús inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. E como insistieron em perguntar-lhe, se endereçou e les dijo. Aí no 7, alguém disse, dale, Senhor, que tens que dizer? E aí ele se para e disse, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Porque em la lei, se vocês vão allá em Deuteronômio 22 hasta el 24, 25, vocês vão ver que primeiro em apedrear eram os testigos do pecado. E depois o povo. Então, os testigos tinham que chamar para si mesmos a responsabilidade de apedrear as duas pessoas que cometeram pecado. Eles tinham que assumir isto. Então, os que sorprenderam a mulher seriam os primeiros responsáveis por la muerte da mulher. E seriam, obviamente, por ser testigos e estar em contra deste pecado. Se estão em contra, se subentende que estando em contra é porque eu não lo cometo, porque estou em contra, então vou a dar um testemunho em contra da mulher. Então Jesus dijo, el que não tenha pecado, que seriam os testigos que rechazam este pecado, sejam os que tirem a primeira pedra, os que não têm pecado. E não era qualquer pecado, porque todos eram pecadores, mas era este pecado. Esse pecado. Cumpra-se a lei, como disse a lei. E aí, então, ¿qué passou? Pero ellos, el 9, al oír estos, acusados por su conciencia, salían uno a uno, começando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. El pecado de la hipocresía. Acusar a uno de lo que uno hace. Ese es el pecado de la hipocresía. Havia um líder político que ensinava a seus seguidores mais próximos do poder aí a dizer, nossos inimigos políticos, vocês têm que acusar-lhes de lo que nós somos.
Ustedes têm que chamar a eles de lo que somos nós e acusar-lhe a eles de fazerem coisas que, na verdade, nós hacemos. Se eu sou um ladrão e meto a mão na bolsa de um, eu tenho que chegar a meu inimigo e dizer: vós sois um ladrão, e seguis metendo a mão na bolsa de um. Mas isso lo hago eu. Essa é a hipocrisia. Havia um líder político que ensinava, no passado, seus seguidores a serem isso. E parece que de aí saiu uma escola, não? Mas é a hipocrisia. A hipocrisia está cá. Eles estavam acusando a mulher de um pecado que eles praticavam. E por eles, homens, praticar este pecado, o homem que pecou não estava aí. E Jesus, com esta confrontação, deixou o pecado de todos evidente, e não só da mulher, quando chegou. Todos estavam aí em pecado. E eles tinham que ser apedreados. Autocondenação. Mas isso não passou. E aí Jesus pergunta à mulher: onde estão os que te acusavam? E ela disse: não estão mais. E aí então Cristo falou: ni eu te condeno, vete e não peques mais. Acá a tradução melhor seria: vete e não sigas pecando. Ou seja, sigas cometendo adultério. Acá não disse se a mulher se convertiu, mas sim disse que a mulher viveu. Mas acá é o tema mais importante, que é Cristo perdonando esta paga de pecado, que seria o apedreamento. Pero que dava um problema aí naquele grupo todo. Ela seguia sendo pecadora, e todos aqueles homens que também adulteravam seguiam sendo pecadores. E não sabemos se eles seguiram pecando por adultério ou não. A Bíblia não diz. Mas sabemos que todos saíram com seus problemas de aí. O conselho de Cristo foi: não sigas pecando. Porque em algum momento ela poderia sofrer as consequências da lei sobre seu pecado. Há consequências da lei sobre o pecado. Há consequências do pecado. Se um adultera acá em Uruguai, o máximo que pode passar é que a mulher se enoje e haja uma separação. E os filhos vão sofrer. Socialmente se vão desestabilizar. A culpa do adultério vai estar na consciência de cada um que la praticou. E eles vão ter que viver por o resto de suas vidas com as marcas e as consequências deste pecado. Os pecadores sofrem. Os pecadores sofrem. Aunque nadie lo sepa, sofrem. Há pecados que eu cometi que pouquíssimo ser humano sabem que eu cometi. E eu sofri por esses pecados. E aún a vezes sofro. Porque tenho que lidiar com minha cabeça, com minhas memórias e trabalhar isto. Não? Eu já disse isto acá mais de uma vez. Não? Então, os pecados têm consequências. Sofre. Pero a consequência mais grande é do hecho de que eu seja um pecador, nasci pecador, porque nasci separado de Deus e a muerte eterna é a separação eterna de Deus. Esta é a muerte eterna e esta é a paga do pecado. Então, por mais que eu pueda sofrer uma consequência por um delito que eu cometa acá, socialmente, mais allá disso está a evidência que eu estou praticando estes pecados porque sou um pecador, estou separado de Deus. E para isto deve haver uma solução.
E quando Cristo disse, eu tampouco te condeno, Jesus Cristo não condenou esta mulher ao apedreamento. Ele lo podia ser, mas ele não lo hizo. Era o único que poderia ser, mas ele não lo hizo. E ao contrário, nós vamos ver que sua obra era de livrar a esta mulher de um problema muito mais grave, que era a morte eterna, a paga del pecado, a morte eterna. É a paga mais terrível do pecado. Então, Cristo muere em nosso lugar e ressuscita por toda a humanidade, presente, passada e futura. Este sacrifício quita a condena do pecado de todos que se aceptam esta realidade e se entregam a Ele. E aí não há bueno e malo. Simplesmente el que se arrepende de ser um pecador e admite serlo, e admite que não pode resgatar-se, e aceita o sacrifício de Cristo, que pagou a condena. Eu sigo pecador, pero não estou mais condenado a estar separado de Deus. E aunque mi corpo venga a morir, eu estarei com o Senhor, porque não se separam, não podemos separar-nos mais. E um dia, quando Ele venga, este corpo vai ressuscitar, vai ser transformado e vai estar pleno, completo, em la presença de Cristo Jesus, sempre, eternamente. Esta é a salvação da morte. Esta é a pior morte. E é de esta morte que Jesus vino a tratar acá. Ele tratou em sua vida diária com vários pecados, pero ele vino a tratar o problema mais grande, a natureza pecaminosa que todo ser humano tem. Uns adulteram, outros matam, outros mentem, outros desonram os padres, outros vão a cobiçar as coisas do prójimo, o outro vai ter outros deuses em sua vida, o outro vai ser imagens para adorar. Há pecados de todo tipo, mas só reflejam a natureza de um. Não há homem perfeito para Deus. Não há mulher perfeita para Deus. Não há. Então, ele morreu por todos. Mas alguns vão aceitar a Cristo como seu Senhor, como dueño de sua vida. Por quê? Porque Ele nos salvou. Então, Romanos 6:23, eu quero terminar com este texto. Romanos 6:23, que recém lo citei, que diz: porque a paga del pecado é muerte. Essa é a primeira parte. A paga del pecado é muerte. E acá não é a paga del pecado, algum pecado que se cometa, não. A paga del pecado como natureza de pecado. A paga del pecado é muerte. E acá diz: mas, menos mal que há um mas, não? La dádiva de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, Senhor nuestro. La dádiva, o regalo de Deus é vida eterna. E vida eterna é vida com Cristo. Muerte eterna é vida sem Cristo. Tanto acá como ele por venir. Esta é a verdadeira vida, esta é a verdadeira morte. Então, a eternidade com Cristo é vida. A eternidade sem Cristo é tremenda morte. Esta é a ideia. O pior do inferno não é o inferno. É o hecho de que os que estão aí não têm a Cristo. Pero los que vivem acá hoje e não têm a Cristo,
sus vidas já são no inferno. Porque não há como lidiar com a natureza de pecado. E os pecados vão nos levar a desgraças, como nós vimos acá neste texto. Eu he tratado com algumas pessoas que cometeram o pecado desta mulher, adultério. Mulheres e homens. O sofrimento é tremendo, os resultados destes pecados são tremendos. Pero quando se entrega a vida a Cristo, não há prática de pecado que não seja perdonada. Porque a pior de todas, que é a natureza do pecado, é sanada. E nós então aprendemos a lidiar, a tratar nossa natureza de pecado com o poder de Cristo, para um processo que chamamos de santificação, que é de domínio sobre nossas paixões, que a diário querem saltar. Viver isto sem Cristo é morte. Então, glória a Deus que Cristo morreu em nosso lugar e ressuscitou, venceu a morte e nos pode dar agora vida eterna. Pero nós temos que arrepentir-nos de la realidade que somos pecadores. La conversão é isto. Entrar na igreja e dizer, eu quero ser parte da igreja, pastor, eu estou muito animado. Aí o pastor pergunta, pero já aceitaste a Cristo como Senhor em sua vida? E mecanicamente podemos dizer, sim, lo aceito. E sois membro da igreja. Pero arrepentir-se é acá dentro. A conversão que só uno pode dizer que houve é acá. Eu sou um pecador e eu me arrependo de meus pecados. Eu estou arrependido porque sou como sou. E aceito que Cristo morreu por mim para salvar-me da condena de meu pecado. Porque eu não merecia isso. Não hice nada para merecer. É uma dádiva de Deus, como diz acá o texto de Romanos. É dádiva de Deus. Eu la aceito. Eu não estou aqui porque sou bueno, porque sou boa gente. Eu estou aqui por la graça de Deus, porque graça, sem merecê-lo, eu lo recebi. Por isso, quando tomamos o jugo de uva e comemos o pão, que representam a sangue e a carne de Cristo em la cruz, a carne clavada e a sangue derramada, nós nos acordamos não somente de seu sofrimento por nossos pecados, mas nos acordamos que Ele ressuscitou e está vivo. Foi um acto morir por nossos pecados e uma bendição que Ele ressuscitou. A Páscoa que se acerca é a fecha mais importante do calendário do crente. A Páscoa, mais que Navidad, mais que qualquer coisa, que dia do pastor, dia da Bíblia, o dia que vocês querem inventar. O dia mais importante biblicamente é a Páscoa, porque foi quando Cristo se entregou por nós e nos deu vida eterna. Amém? Então, pensando nisto, provando nossos corações para saber em que estamos, se já somos arrependidos de nossos pecados, sim ou não, se já entregamos nossa vida a Cristo, sim ou não, e se estamos aprendendo com Cristo a lidar com nossa natureza pecaminosa e entender que o pecado, a prática, os erros do pecado são comuns entre nós e temos que aprender a lidar com isto, porque sofrimos por isto e às vezes quando sofrimos pecamos, porque interpretamos mal o sofrimento. Então, sabendo exatamente onde estamos, se já se arrependeram e já entregaram suas vidas a Cristo Jesus, eu os invito a participar da mesa do Senhor. Amém? Então,